Quantos estão sentindo uma graça de Deus nesse momento? Até aqui, valeu a pena você ter vindo? Amém. Feche os seus olhos agora, coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: Espírito Santo de Deus, eu abro o meu coração para ouvir a tua voz e aprender mais do meu Pai. Nesta noite, eu não quero sair da mesma forma que entrei, mas eu quero ser transformado pelo teu poder. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é o Consolador Prometido. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14. Evangelho de João. Eu estava perguntando ao Espírito sobre qual texto pregar. O Espírito Santo me trouxe essa passagem tão claramente na minha mente. E eu comecei a agradecer a Deus pelo Espírito Santo. Aleluia. O que seria de mim, o que seria de você sem a presença desse Espírito? Pode ficar de pé. João 14, versos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, para que fique convosco para sempre. Aleluias. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Sente-se glorificando o nome do Senhor. Jesus nos fez uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga-se: eu sou privilegiado, porque em mim pousa, mora o Espírito Santo de Deus. Aleluia! João 14 é um dos capítulos mais consoladores das Escrituras. Jesus estava prestes a ser crucificado. Jesus estava caminhando com seus 12 discípulos há aproximadamente 3 anos. Então, os discípulos, sabendo que Jesus iria partir, estavam num clima de tristeza. Diga comigo: tristeza. Diga comigo: medo e insegurança. Ora, eles estavam caminhando com Jesus, estavam sendo discipulados por Jesus, estavam vendo Jesus realizar milagres, maravilhas, ressuscitar mortos, curar enfermos, curar leprosos. E naquele instante eles ficaram sabendo: Jesus não estará mais conosco. Os discípulos então ficaram abalados e o coração deles estava aflito. Mas neste cenário de tristeza, de preocupação, Jesus faz uma das promessas mais gloriosas da Bíblia. Aleluia. A promessa do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória! Cristo estava dizendo: vocês, olha aqui, vocês não ficarão órfãos. Oh, Jesus, obrigada. Quando eu subir ao Pai, enviarei alguém para caminhar com vocês, para fortalecê-los, para guiá-los e permanecer eternamente em vocês. Existe alguém aqui nesta noite que tem achado, pastor Zé Neto, que está só, que está caminhando só? Eu não sei quem é, mas você vai ser profeta de Deus agora. Vira para quem está ao seu lado e diga: você não está só, meu irmão. Diga para ele: o Espírito Santo de Deus habita em você. Aleluia. O Espírito Santo não seria apenas uma visita ocasional, pastora Dissema, mas o Espírito Santo
seria uma presença constante. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa interessante, Moisés no deserto, ele se relacionava com Deus, Deus falava com ele. O Espírito Santo, ele vinha em determinados momentos, às vezes em porções, porque a promessa de derramamento do Espírito, conforme Joel, aconteceu a partir do Pentecoste em Atos 2. E hoje eu e você, Moisés caminhou ali sem o Espírito, mas ele falava com Deus em algumas oportunidades. Ei, eu e você agora podemos estar com o Pai o tempo todo, 24 horas por dia, através da presença do Espírito Santo. Ele é seu consolador, Ele é seu amigo, aleluia. Quantas vezes eu derramo as minhas lágrimas e peço ajuda do Espírito Santo, Fernando? Eu não sei você, mas se você quiser, agora eu quero te dar uma oportunidade para você agradecer. Fala assim: obrigado, Espírito Santo, por trazer consolo à minha alma em momentos desafiadores da minha vida. O Espírito Santo, Jesus foi embora, mas Ele deixou o Espírito Santo dele para habitar dentro de mim, para me ajudar. Então vivemos dias em que muitos possuem alguma religião, é ou não é? Mas poucos vivem conscientes da presença desse Espírito maravilhoso, que é o Espírito de Deus, amém? Nós aprendemos que eles têm personalidades, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas os três são um. Aleluia. Então o Espírito de Deus é Deus, e Ele está comigo, Ele está com você. E essa passagem revela três verdades. Diga comigo, três verdades sobre o Espírito Santo prometido por Cristo. A primeira: o Espírito Santo é a presença consoladora de Deus na vida do crente. Você pode glorificar? João 14,16a diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. O coração humano jamais, presta atenção aqui em mim, jamais encontrará descanso verdadeiro até experimentar a companhia extraordinária e constante deste Consolador enviado para nos ajudar. Você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor salário, você pode fazer a melhor viagem, mas se não tem a presença de Deus através do Espírito Santo, nós somos como latas vazias. A lata vazia, às vezes ela tem até uma presença. Não tem aqueles baúzão que vende, o pessoal vende depois, você coloca um monte de coisa. O pessoal da roça usa muito para colocar lavagem dos porcos, não é? Para colocar um monte de coisa lá. Mas a lata vazia, ela não tem mais o valor de quando ela tinha, quando ela estava cheia de algum produto. Quem está entendendo? A lata, ela só tem valor quando ela está com o seu conteúdo para o qual ela foi destinada. Aleluia. Eu e você fomos destinados, pastor Zené, a sermos moradas eternas do Espírito Santo de Deus. E esse é o nosso valor. Às vezes as pessoas olham para você e não dão nenhum valor, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você revela o nosso valor. Quem está entendendo? O Consolador foi enviado por iniciativa própria do Cristo. Ele diz que eu rogarei ao Pai. Isso mostra uma intercessão amorosa. Diga comigo, intercessão amorosa. De Cristo em favor dos seus discípulos. O Senhor Jesus, Ele não veio trazer uma teoria. O Senhor Jesus veio trazer o reino de Deus, amém? Ele foi embora, mas Ele não deixou os seus discípulos sozinhos. Ele deixou os seus discípulos capacitados pelo Espírito Santo. E eu e você temos autoridade na terra para expulsar demônios, para curar enfermos, para abençoar a vida de alguém, para profetizar sobre a vida de alguém, para mudar destinos e para sermos resposta de Deus. Eu e você fomos chamados para trazer o céu para a terra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória, glória, Senhor, obrigada. O Espírito Santo de Deus, ele não veio por acaso. Ele veio como resposta da oração
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra consolador, no grego, é paracletos. Diga comigo, paracletos. Significa que é alguém chamado para ficar ao lado, para ajudar, para fortalecer, para te defender e para te encorajar. Obrigada a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Esse espírito que habita dentro de mim e de você nos encoraja a caminharmos com Cristo enquanto nós estivermos nessa terra. Aleluia. Quem está entendendo isso? Ei, você não está sozinho. Às vezes você se sente incapaz, às vezes você se sente limitado. Senhor, será que eu dou conta de te servir? Será que eu dou conta de ser crente? Será que eu dou conta, Senhor, de congregar? Eu quero dizer para você nessa noite, como profeta da parte de Deus, você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Então não tenha medo, vá em frente, porque Ele vai pegar pela sua mão, Ele está ao seu lado. Aleluia. Quantas vezes eu me derramei em lágrimas dizendo: Senhor, não dou conta. Aleluia. Aleluia. E quando nesse momento de humildade, queridos, nós estamos diante do Senhor em humildade, porque aí o Espírito Santo me faz lembrar da palavra lida, da palavra digerida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Oração, leitura da palavra, devocional com Deus é sinônimo de humilhação diante do Senhor. Quantas vezes eu olhei para mim mesmo e falei: Senhor, será que eu posso mudar? Será que eu posso ser uma pessoa diferente? O Espírito Santo me disse, me fez lembrar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que eu vou suportar, Senhor, essa dor? Será que eu vou suportar essas dificuldades, esses desafios? Minha vida tem sido tão difícil. Eu quero dizer para você nessa noite, que se perguntou nessa semana, eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus está com você. O Espírito Santo de Deus há de te capacitar, há de derramar sobre você habilidades, há de entregar sobre a sua vida criatividade. Quem acredita nisso? A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus desceu sobre Bezalel e ele construiu, ele teve capacidade de fazer artesanato com ouro, com prata, com madeira. O Espírito Santo de Deus pode entregar habilidades na sua vida e transformar a sua vida. Você crê? Você recebe isso nessa noite? Eu quero dizer para você que o Consolador está presente. No início do nosso culto nós já começamos a sentir a presença dele neste lugar, desde o início do culto, porque nós viemos aqui adorar, e aonde a adoração, a manifestação da glória de Deus por meio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que o Espírito, que o Consolador está presente no vale da dor, nas crises da sua alma. Ele está com você. Nas noites silenciosas, nas noites em claro que você tem passado, nos momentos de fraqueza espiritual, Ele está com você, Ele está te ajudando, Ele está te purificando, Ele está te fortalecendo. Quem está entendendo isso? Aleluia, aleluia. Quem possui o Espírito Santo de Deus nunca enfrentará as batalhas da vida sozinho. Você pode glorificar. Eu quero te dar a oportunidade agora para você agradecer a Jesus. Jesus, Tu és muito inteligente, Tu és muito sábio. Tu pediu o Espírito Santo para descer quando Tu subiste, e Ele veio, e Ele me ajuda, e Ele me fortalece. Obrigado, Senhor. Agora diga assim comigo: o Consolador veio para suprir a ausência física de Cristo. Jesus estava caminhando com os discípulos, Jesus chamou os discípulos, Jesus ensinou, Jesus discipulou, Jesus comeu, Jesus dormiu, Jesus viajou com os discípulos. A partir daquele momento, em breve, Jesus não estaria mais com eles.
Mas Jesus disse: eu rogarei ao Pai Aleluia. para que vos envie outro Consolador. Ei, Obrigada, Jesus. Jesus não iniciou a igreja. Jesus não pediu para que Pedro iniciasse a igreja e nos deixou abandonados. A igreja tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu e você somos igreja do Senhor. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Paulo nos escreve em 1 Coríntios: acaso não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Aleluia. Deus poderoso. Nessa noite, em nome de Jesus, todo o pensamento de derrota que vem passando sobre a sua mente, eu repreendo agora. Eu quero dizer para você que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, Aleluia. e que o Espírito de Deus habita em você para você fazer coisas extraordinárias nessa terra. Jesus está vindo embora fisicamente, pastor Bruno, mas não deixaria os seus discípulos abandonados. O Espírito Santo seria a continuação do ministério de Cristo na terra, e Ele habita dentro de nós para que nós demos continuidade ao que Jesus veio trazer, o Evangelho do Reino de Deus. O Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo nos consola. Ei, o Espírito Santo é teu amigo, é teu companheiro. Aleluia, você não está só. Aleluia, você não está só. Você não está só. Aleluia. Aleluia. Davi declarou o Salmo 51:11, dizendo assim: não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi estava tão arrependido, pastora Dicena, por ter pecado com Batseba, e ele fez uma oração, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos esfria espiritualmente. E Davi, reconhecendo isso, o primeiro passo é reconhecer. Diga comigo: reconhecer. Porque Paulo vem trazendo lá no Novo Testamento, dizendo assim, uma seguinte recomendação: não extingais o Espírito. Aleluia. Davi preocupado, a maior preocupação com Davi não era com o seu reino naquele momento. A maior preocupação com Davi não era com o dinheiro. A maior preocupação de Davi naquele momento não era com as carruagens do reino, não era com os banquetes, mas é que Deus não retirasse sobre ele o seu Espírito. Eu quero perguntar para você nessa noite: qual tem sido a sua maior preocupação? Aleluia. A semana é tão corrida, queridos, e às vezes a gente não investe 10 minutos. A pastora Cíntia falou aqui no louvor, tomada pelo Espírito, após o louvor: quantos de nós temos tempo para tudo, mas não temos tido tempo para buscar? E isso entristece o Espírito. Isso diminui a atuação do Espírito na sua vida. Quem está entendendo isso? O maior vazio da alma humana é a ausência da presença de Deus. Moisés uma vez disse: Senhor, não nos faça partir daqui sem a tua presença. Oh Deus, aleluia. Porque o que era mais valioso para Moisés naquele deserto era a presença. Eu quero dizer para você que a presença é tão poderosa que até no deserto você consegue viver, sobreviver. Moisés passou 40 anos no deserto com aquelas pessoas. Mas sabe por que ele resistiu? Diga comigo: por que, pastor? Porque a presença de Deus estava com eles naquele lugar. Não importa o lugar, o importa é que eu esteja com ele e ele esteja comigo. Quem está entendendo essa palavra? O salmista Davi também no Salmo 139, meu Deus,
O Espírito Santo vem trazendo, não está aqui no esboço, irmão. Isso aqui é coisa do Espírito Santo, que eu pedi para ele me usar nesta noite. Aleluia. Olha o que o Davi diz, a onipresença e a onipotência de Deus. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Repita comigo: não importa o lugar, mas importa a presença dele na minha vida. Não importa o lugar, não importa a circunstância, o que importa é a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus que se manifesta por meio do Espírito. Aleluia. Diga comigo: o Consolador atua continuamente no interior do crente. O Espírito não trabalha superficialmente. Diga comigo: ele trabalha, ele age profundamente. Eu já vi o Espírito Santo tirar gagueira. Eu tenho às vezes um problema de gagueira, às vezes eu gaguejo. Mas o Espírito Santo nos capacita. Existem pessoas aqui que às vezes têm problema de gagueira, têm dificuldade de dicção, mas quando o Espírito Santo de Deus te tomar, ninguém vai te segurar. A glória de Deus vai descer e você vai ser usado por Deus. Sexta-feira eu e o pastor Marcelo fomos a um culto na Planaltina. Chamei ele para ir comigo. Quem estava pregando? Um pastor gago. Mas ele falou o seguinte: quando a presença de Deus me toma, eu não gaguejo. Às vezes você se acha não tão sábio, não tão inteligente, mas quando a presença de Deus te tomar, aleluia, Ele vai te dar ideias, Ele vai te dar criatividade, Ele vai te dar soluções. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? O Espírito Santo transforma, diga comigo, pensamentos, desejos, atitudes e prioridades. Você tem coragem de falar com Ele agora? Espírito Santo de Deus, fala com Ele. Que meu Pai seja a minha maior prioridade. Você tem coragem de falar isso para Ele agora? O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo, Ele não apenas nos emociona, porque Ele tem poder para nos emocionar, mas Ele nos santifica, Ele nos transforma, Ele nos toca, aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, Ele derrama sobre você dons, habilidades. A evidência da presença do Espírito Santo na nossa vida não está apenas em manifestações externas, mas numa vida transformada. Aleluia. Se você tem 30 anos de crente, mas continua xingando, continua mentindo, continua traindo, continua sendo desleal, continua tendo falhas de caráter, Ele não está te transformando. A culpa é dele? Fala: não, pastor. A culpa é minha. Porque eu preciso permitir que Ele me transforme. Quem está entendendo isso? Esta é a oração de Davi no Salmo 51. Não retire de mim o teu, renova em mim um espírito reto e inabalável. Aleluia. Quem anda com o Espírito, olha aqui para mim, presta atenção. Olha aqui para mim, adolescentes, presta atenção. Quem anda com o Espírito vence pecados, não está mais preso ao pecado. Quem anda com o Espírito vence os vícios. Amém? Amém. Pastora Dissema fumava, não fuma mais. Há quantos anos, pastora? Mais de 24 anos. Você pode glorificar o nome do Senhor? É a presença do Espírito. Quem anda
com o Espírito ama mais a Deus do que qualquer outra coisa, mais do que sua própria família. Quem anda com o Espírito deseja santidade. Eu não estou dizendo que é perfeito, mas deseja santidade. Se arrepende quando erra, se arrepende quando está distante, sente falta de Deus quando está distante, quando está frio. A pior coisa, querido, é quando o crente não sente mais que está frio. Pastor Bruno, a pior coisa é quando a gente está no automático sem Deus e a gente não sente mais o desejo de chorar na presença de Deus. Quando foi a última vez que você chorou na presença dele? Oh, Deus, não. É Deus. Qual foi a última vez que você sentiu a presença do Espírito Santo a ponto de você não se conter diante de Deus? Aleluia. Quem anda com o Espírito vive em obediência. Você consegue evitar o pecado, você consegue se desviar do mal. A Bíblia diz, a Bíblia testemunha a respeito de um homem chamado Jó. Diga comigo, Jó. Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó, que fica antes de Salmos, capítulo 1. Olha o testemunho sobre a vida de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, diga comigo, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Quem tem o Espírito Santo de Deus consegue discernir se aquela amizade está te levando para o mal ou para o bem. É Deus. Se você não consegue influenciar o seu amigo que está te influenciando para o mal, afaste-se, até você se fortalecer e você conseguir voltar e trazer esse amigo para Jesus. O Espírito Santo de Deus nos dá clareza. Diga comigo, clareza. Diga comigo, discernimento. Esta semana eu fechei um negócio falando, o Espírito Santo de Deus, falei na minha mente, se for da tua vontade, vai acontecer desse jeito. E aconteceu. O Espírito de Deus é tão sensível. Sabe qual a vontade? O Espírito Santo está me dizendo aqui, qual é a vontade dele? É caminhar de mão dada com você. Vem cá, pessoal. Vem cá. O Espírito Santo de Deus, ele quer andar assim, ó. Ele quer andar assim. Aleluia! Está entendendo? Ei, estamos vivendo uma era que a igreja está esfriando. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aqui existe um povo que não vai deixar o amor de Deus esfriar. Igreja, o Espírito Santo nos chama a orar mais. O Espírito Santo nos chama a jejuar mais. Esses dias eu estava tão oprimido e o Espírito Santo falando ao meu ouvido, jejua. Tirei o dia de jejum. No final do dia eu estava leve. Eu falei, obrigado, Espírito Santo, porque eu quero andar contigo assim, ó, juntinho. O Espírito Santo te livra de cair em trapaça. O Espírito Santo evita com que você assuma um relacionamento com quem quer te levar para a distância do Senhor. O Espírito Santo de Deus tira de você alguém que quer ser seu sócio para derrubar sua empresa, para acabar com a sua empresa. O Espírito Santo revela para você, aleluia, que você precisa orar mais, que você precisa buscar mais, caminhar junto. O Espírito Santo, ele veio para caminhar junto. Só que eu posso me afastar, posso diminuir ele na minha vida. Eu posso, quando eu ignoro a ação de Deus, quando eu ignoro o agir de Deus,
quando eu não busco os dons, quando eu não quero saber de falar língua estranha. Ei, você sabia que quando você fala em língua estranha, nem os demônios, nem Satanás conseguem entender, nem você sabe, mas o seu espírito que está falando em línguas conversa com Deus e a resposta vem imediata para a sua vida. É o Espírito Santo, obrigado, meu amor, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu estou sentindo a presença dele aqui neste lugar, aleluia. Ele quer te dar uma semana leve, Ele quer te dar uma semana vitoriosa, mas para isso é necessário que eu e você abra o coração. É necessário que abramos o nosso coração e o convidemos. Espírito Santo, não me deixe, diga comigo, Espírito Santo de Deus, não me abandone, me perdoa. Fala com Ele pelas vezes que eu te entristeci, pelas vezes que eu te ignorei. Ele é uma pessoa, meu irmão, ele se entristece. Ele é uma pessoa, tem personalidade. E às vezes a gente entristece quando a gente mente, quando a gente xinga, fala um palavrão, passa alguém para trás. Irmãos, quem pode mudar o único ser do planeta que pode mudar o nosso caráter, pastor, eu disse, é o Espírito Santo de Deus. Esse é o poder transformador do Evangelho, que transforma o bandido em um pastor, em um ganhador de almas, que transforma o assassino em ganhador de almas. Eu já vi acontecer. Diga comigo assim: o Espírito Santo é a presença permanente de Deus no crente. Que diz lá em João 14,16b: para que fique convosco para sempre. A segurança do crente não está na sua força, mas está na permanência do Espírito Santo em sua vida. Diga glória a Deus. Ele não é temporário, diga comigo, ele não é temporário, porque Jesus disse para sempre. Como eu já disse, no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus vinha sobre pessoas específicas, como reis, sacerdotes e profetas. Mas no Novo Testamento ele passa a habitar permanentemente na vida do salvo. A partir do momento que eu recebo Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo de Deus vem residir dentro de mim. Diga glória a Deus. E a nossa segurança, então, queridos, por causa desta presença, não depende de emoções passageiras, mas da fidelidade de Deus. Então, mesmo em dias difíceis, o Espírito Santo está com você. Mesmo em dias difíceis, Ele te sustenta. Mesmo em dias difíceis, Ele te fortalece. Mesmo em dias difíceis, Ele nos guarda. Assim como uma âncora mantém um navio firme durante a tempestade, o Espírito Santo te mantém firme no meio das crises, no meio dos vendavais. Você é como se fosse uma palmeira, você pode até se dobrar, mas as suas raízes não serão arrancadas, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Aleluia. O Espírito Santo permanece em nós. Talvez existam dias de lágrimas, Nicole. Talvez existam dias de perseguições, de crises espirituais, mas Ele permanece com você. O Espírito de Deus continua presente. Paulo e Silas estavam presos em Filipos, mas o Espírito Santo lhes deu força para cantar na prisão. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16, verso 25. Olha o que aconteceu. Às vezes, pelas suas emoções, você não vai conseguir abrir a boca e adorar, mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você vai conseguir emitir o perfeito louvor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os escutavam. Às vezes nas suas lutas,
Alguém vai ouvir você cantar. Às vezes, nos seus desafios, alguém está observando você adorar. Verso 26: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Através da prisão de Paulo e Silas houve salvação. Através do terremoto que aconteceu um milagre, porque eles adoravam a Deus. Está entendendo porque eu peço para você adorar ao Senhor? Porque enquanto você adora, prisões são quebradas. Enquanto você adora, algemas são desfeitas. Enquanto você adora, cadeias são destruídas sobre a sua vida. E perto de você a salvação de Deus. A salvação alcança as pessoas. Diga comigo: as circunstâncias mudam, mas a presença do Espírito permanece. Para terminar, qual é a última lição? O Espírito Santo é a presença reveladora da verdade. Versículo 17 de João 14 diz assim: o Espírito da verdade. Diga comigo: o Espírito da verdade. Somente através do Espírito Santo o homem pode compreender, amar e viver a verdade de Deus. Sem o Espírito Santo a gente não consegue ser crente, não. Consegue. Porque a nossa natureza é adâmica. A nossa natureza da carne é pecaminosa. Por isso que aquele hino diz: distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. O Espírito Santo traz essa consciência de que nós precisamos dele mais do que o ar que nós respiramos. Não é do seu salário. O mais importante não é o seu emprego. O mais importante não é a sua família, por mais que você a ame. Mas há algo mais importante aqui: a presença de Deus. O mundo não consegue compreender o Espírito, porque o mundo não pode receber. O homem natural está espiritualmente cego. Diga comigo: cego. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas eu e você somos espirituais. Aleluia! Aleluia. Sem o Espírito Santo a Bíblia vira um livro qualquer. Sem o Espírito Santo o culto vira um ritual. Sem o Espírito Santo a oração vira uma declaração formal. Mas com o Espírito Santo tudo fica diferente. Diga comigo: tudo fica diferente. Aleluia. O Espírito Santo habita dentro de vocês, e habita convosco, e estará em vós. O Deus eterno decide fazer morada dentro do salvo. Um Deus eterno decide morar dentro de nós. Para concluir, queridos, Jesus sabia que seus discípulos enfrentariam perseguições, dores, lutas, fomes, tentações, tribulações. Por isso ele prometeu o Consolador. É Deus, aleluia. Talvez a sua vida não está fácil.
Talvez você tenha passado crises emocionais, financeiras, espirituais. Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus deixou outro consolador. E hoje o Espírito Santo de Deus continua consolando os abatidos, fortalecendo os fracos, guiando os sinceros e transformando os salvos. Aleluia! A grande pergunta é: você apenas conhece sobre o Espírito ou vive diariamente cheio da presença dele? Aleluia! Existe uma diferença. Há crentes que frequentam a igreja, mas permanecem vazios. Há pessoas tentando vencer batalhas na força do... Há vidas cansadas porque se afastaram da comunhão com o Espírito. E uma vida distante do Espírito, distante de Deus, é uma vida pesada. Diga comigo, pesada. Porque Jesus falou assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Ei, às vezes a vida está pesada porque você não entregou esse fardo para Jesus. Existe nessa noite, a igreja baixa a cabeça, em espírito de oração, sem conversa agora, sem distração, interceda pelas almas. Eu quero fazer um convite a você. Você sabe no seu íntimo que precisa estar mais perto de Deus. Eu não estou te chamando para você apenas frequentar uma igreja. Estou te chamando para você ter um relacionamento de amizade com Deus. E quem vai proporcionar isso é o Espírito Santo, que vem sobre a sua vida quando você recebe a Jesus, reconhece que Jesus é seu Senhor e que Ele é Salvador, que Ele foi enviado ao mundo para morrer pelos seus pecados. Nesta noite, ouvindo esta palavra, existe alguém que sente a necessidade de se aproximar de Deus, de entregar a sua vida, de deixar que o Espírito Santo guie você em tudo, no seu casamento, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, nas suas emoções. Existe alguém aqui nesta noite que gostaria de caminhar mais perto com o Senhor, que sabe que está distante. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Você deseja receber Jesus como seu Salvador? É pedir para que o Espírito Santo more em você de verdade. Aleluia. Aleluia. O segundo convite que eu faço agora: olha, Senhor, eu quero ser mais cheio do Espírito. Aleluia. Hoje é noite de restauração, de reconciliação. Hoje é noite de renovar as alianças com o Senhor. Fala, Senhor, eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero caminhar mais perto, mais perto, mais perto. Em nome de... Fique em pé, igreja. Aleluia. Aumenta esse louvor aí, pode aumentar. Aumenta ele. Eu pedi os pastores aqui na frente, pastor Sema, os missionários, por favor. Aleluia. 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 E põe as mãos sobre os servos de Deus. Oh, Aramachere, aleluia. Bruno, dá um abraço no Fábio, estou sentindo. Dá um abraço de pai no Fábio. Um abraço de pai. Aleluia. Aleluia. Seja visitado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Estenda sua mão para
O Espírito de Deus está na casa. O Espírito de Deus está na casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo. Renova a tua igreja. Renova a tua igreja. Espírito Santo de Deus, o que seria de nós sem a tua presença? Hoje é noite de arrependimento, igreja. Hoje é noite, Senhor, meu Deus, de renovação. Dá-nos força, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso amigo, Espírito Santo de Deus. Eu quero chamar aqui nesta noite quem está enfermo. Os enfermos. Deus abençoe sua vida, querido. Profetiza um novo tempo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, seja livre de todas as cadeias. Seja livre agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem está enfermo aqui? Vem aqui à frente. Aleluia, aleluia. Alguém enfermo? Não há? Em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Está entregando. O Espírito Santo está falando aos corações. Amém?